Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, Carla, tudo bem? Olha só, gente, hoje eu vim fazer um Nini Responde ao vivo. Deixa eu mandar lá o link para a galera que está lá no Telegram, já com o link aqui da live. E vou responder o comentário que eu recebi aqui essa semana, que eu achei super legal, porque talvez seja uma dor, um problema que outras pessoas tenham, né? Que outra pessoa esteja enfrentando. Então, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver realmente, de repente, pode ser uma coisa que você está vivendo na sua vida. E que também está te impedindo de manter o estado de permissão, também está te pedindo de permitir que os seus desejos venham. E é uma coisa que eu acho que é muito comum, porque muita gente fala isso, né? Que é uma dificuldade para muitas pessoas, que é essa questão realmente de acordar se sentindo mal, de acordar às vezes já entrar naquela energia negativa, como se nada fosse dar certo na vida. Queria tanto transmitir no YouTube, tô aí agora, mas não vai rolar. No YouTube não, no Instagram. Fugindo do assunto aqui, né? Então, que já acordar realmente numa vibração que não quer, que não deseja, que não se sente bem, sabe? E assim, eu sei que é uma coisa que muitas pessoas muitas vezes passam por isso e não sabem como resolver. Acham que na realidade é uma coisa que não tem solução, né? Que é assim mesmo. Muitas coisas da nossa vida, a gente acredita que é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Porque muita gente, né, que a gente conhece, vive essa situação, a gente acredita que não tem jeito, que é assim mesmo, que é assim que tem que ser, que é dessa forma que a banda toca, né? E não é assim, né? A gente tem possibilidade de viver algo diferente, de se sentir diferente, né? Como eu falo, se sentir bem, se sentir mal, nunca é normal. Bom dia, Isa, tudo bem? Isabel Vieira, entendeu? Nunca é o normal você se sentir bem, considerar que eu acordo assim todos os dias e isso é porque, que nem assim, vou contar para vocês da minha própria vida, sabe? Há alguns anos atrás, era normal para mim acordar de mau humor, entendeu? E era normal. E contem aí se vocês não sentem isso, né? Às vezes, parece que é o estado normal. Acordar e todo mundo fala isso. Já acordei com sei lá, com o pé esquerdo hoje, né? A gente ouve muito isso e parece que pelo fato da gente ouvir muito isso, é o normal de ser. Eu falo que tem uma diferença entre ser normal e o comum. O que é o comum? O comum é o que muita gente vive, mas não é normal porque muita gente vive. Vocês entenderam a diferença? É comum. Tem muitas pessoas vivendo na mesma situação. Só que o fato de ter muitas pessoas vivendo na mesma situação não significa que isso é o normal. É comum, é usual, mas não é normal. Por que não é normal a gente acordar com o pé esquerdo? Por que não é normal a gente acordar? Essa seguidora, eu vou ler o comentário aqui para vocês entenderem. Tá travando um pouquinho aqui, eu acho que tá normal. Deixa eu ver aqui, entrar pela outra aba para ver para vocês. Espera aí. Para mim aqui tá normal a transmissão. Deixa eu só baixar o volume do computador, que aí eu entro pelo outro navegador e vejo como é que tá aqui para mim. No começo eu estava aqui tentando configurar o YouTube, o Instagram, eu também queria entrar ao vivo no Instagram, mas não rolou, né? Deixa eu ver aqui, tá? Tô entrando aqui para uma outra aba no YouTube. Normal, tá funcionando normal, Carlinha. Então, gente, como eu estava falando, né? É uma coisa, né? Como eu voltando à linha de raciocínio aqui. Por que acontece, né? Lembrei o que eu estava falando. Eu ia ler o comentário da seguidora que ela tinha mandado. Ela falou que quando ela acorda é como se a realidade caísse como um tijolo, sabe? Como um bloco de cimento na cabeça dela, assim. Então ela sente realmente muita. Ela fala que ela acorda todo dia se sentindo mal. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Pra vocês verem, não é para eu ler para vocês. Dá para ver o comentário. Vamos ver. Rosimeire Gomes, ela mandou o seguinte: bom dia, Aline. A hora que eu acordo é a mais difícil. Parece que a realidade cai como um bloco de cimento em cima de mim. Todos os dias acordo me sentindo mal. Então, assim, né? Ela gostaria de acordar bem. E aí, gente, né? Como eu falei, por que isso não é o normal?
né? Para pessoas que estão vivendo a mesma situação que a Rose, no caso. Rose, obrigada pelo comentário, inclusive, tá? Por que não é normal, né? Viver como ela está vivendo, de você se sentir mal todos os dias e acordar como se tivesse um bloco de cimento. A realidade cai como um bloco de cimento na vida dela. Isso que acontece é o seguinte, né? Quando a gente acorda, o normal é a gente acordar se sentindo bem. A impressão que a gente tem, né, é que a nossa mente é uma base de energia negativa. Não é assim que funciona, né? O que acontece? Quando a gente acorda, logo nos primeiros instantes que a gente acorda, a gente funciona com ondas alfa. Essas ondas alfa é a mesma onda. Quando tem, por exemplo, já viu um bebezinho? Quem tem bebezinho ou que já acompanhou alguma vez um bebezinho recém-nascido, o que acontece? Eles ficam, às vezes, né, com um sorrisinho no rosto, né? Às vezes parece que tá meio dormindo, tá meio acordado. O bebê, ele passa boa parte do tempo nessas ondas, tá? A gente acha que ele está acordado, mas ele está quase no estado de vigília, mesmo com o olho aberto, nos primeiros dias. E aí, quando a gente acaba de acordar, o que acontece é que a gente está nessas ondas, entendeu? Então, assim, se você fizer uma análise bem direitinho, se você fizer um teste, que é muito simples, você acordou, abriu o olho, você vai observar, se você não ficar ali na cama, tem que acordar, meu pai do céu, isso, aquilo, o que vai acontecer? Se você acordar, abrir o olho, despertou, acordou, você vai perceber o seguinte, que não tem pensamento nenhum passando na sua cabeça naquele momento. Porque você está no estado de onda alfa, entendeu? É o natural, é comum para todo ser humaninho da Terra, esse estado de onda alfa, assim que acaba de acordar. O que acontece quando a gente não entende isso é que, logo depois desse período de ondas alfa, o que você viveu ao longo dos seus dias ali, do que aconteceu no dia anterior, o que você dormiu pensando, vai acoplar, né? O Eckhart Tolle, ele fala que é a nuvem de pensamento, né? Que é até uma nuvem de sofrimento que ele fala. Ela vai acoplar ali. Bom dia, Débora, tudo bem? Então, assim, essa nuvem de pensamento acopla ali. E aí, o que acontece? Aquelas ondas, a sua mente começa a trabalhar num estado diferente de onda, entendeu? Nosso cérebro são ondas, nós somos ondas, gente, percebe? Ondas cerebrais, né? Porque nós só somos ondas de informação, energias. E aí, isso é coisa filosófica. Não é, não. É um cientista chamado Stephen Hawking. Quem não sabe, quem nunca viu falar dele, que ele era muito famoso, ele estudava a teoria das cordas, né? O que é a teoria das cordas? Física, aquela de laboratório, sabe? Não é filosófico, Buda, místico, não. Ele estudava a teoria das cordas, que mostra que tudo nesse universo é formado por, quando vai lá na base do que são só cordas, ou seja, são só ondas, é energia, tá? Condensada em potencial. Então, o que acontece, né? Tudo é onda, então as nossas ondas vão aumentando e vão chegando no nível mais acelerado, e aí você está começando a pensar num monte de coisa e tal, e tal, e tal. Você começa a receber aquelas informações que você estava, aquela onda, aquele pensamento que você estava no dia anterior. Você entendeu o que acontece? Você volta para o padrão dominante do dia anterior, da sua vida, de um modo geral. Só que todos os dias a gente tem a oportunidade de criar um novo padrão vibracional. Porque já pensou, gente, se fosse assim? Imagina só, qual seria a confusão? A pessoa nasceu, né? Ela chegou na Terra e ela nasceu numa família problemática. Nossa, é só, sabe, eu falo, tiro, porrada e bomba. Daí imagina só, se isso fosse assim, definitivo, ela não tem como fazer nenhuma mudança na vida dela, porque como ela nasceu nisso, isso daí acabou para ela, né? Perdeu, entendeu? Ela já chegou em desvantagem. Não existe. Todos nós temos a oportunidade de mudar o cenário que a gente está, porque todo dia a gente tem a chance de recomeçar. Os Abrahams falam que todos os dias realmente são como um dia que você nasceu, porque todos os dias você acorda com a mesma frequência de onda vibracional, aquele chamado ponto zero. E você pode começar a escrever a história que você quiser. E como é que você escreve a história que você quiser? Através de vibração, tá? A forma que a gente escreve a nossa história, reescreve, começa uma nova história, é através de vibração. Eu direciono meu padrão vibracional para que esse novo dia que está começando, eu mantenha, eu estabeleça, eu comece um novo padrão vibracional. O que está acontecendo com a Rose é que ela está reverberando o mesmo padrão vibracional de ontem e de ontem.
provavelmente, né, ela não coloca ali nos comentários sobre isso, mas é muito provável que a Rose fique num ciclo repetitivo, que aparentemente a vida dela fique nesse ciclo. Ela não consegue estabelecer um padrão vibracional positivo, que eu falei na live, né, que a gente fez aqui, os 3 passos da atração, 3 passos simples, fiz na terça-feira agora. O que acontece? Você precisa manter um padrão vibracional positivo, para que assim você consiga fazer uma alavancagem, uma mudança realmente no seu padrão de vida, tanto no cotidiano quanto das manifestações que vão acontecendo. Toda a nossa vida é uma manifestação. Então, o que está acontecendo? Ela repete esse ciclo, repete esse ciclo, repete esse ciclo, e vai continuamente. Ela não consegue estabelecer porque ela acorda o padrão vibracional do primeiro momento do dia dela, aqueles primeiros instantes ali, né, o que está acontecendo é que ela provavelmente, sem perceber, ela já acorda e aí ela se mantém ali no padrão, provavelmente, de ficar ali remoendo já alguma coisa. Logo, aqueles primeiros momentos, provavelmente, ela não está consciente desses primeiros momentos que são de estado alfa, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando para a gente ir seguindo. Carla Alfed. A Carla que estava conversando aqui agora, né? Verdade, eu tento pensar no que vou fazer no dia e não consigo. Quando vejo, estou no mundo da lua. Sim, a gente não consegue manter, né, estabelecer naquele momento ali, porque a nossa mente ela não tem foco naquele momento, porque é como se a gente estivesse dormindo. Ali no sono profundo a gente tem um nível de onda, de vibração mais tranquilo e tal, e aí depois você ainda está ali, então você não consegue, tá? Então, o que acontece? Só que essas ondas de vibração que eu estou falando, que elas são mais altas, quando é mais alta, não significa que é positivo. Nesse caso, a gente tem menos foco, né? Quando começa a ficar aquelas ondas que você tem quando você está em estado de estresse, realmente, né? Que nem ela falou, cai como um cimento, um bloco de cimento, que provavelmente é um estado de estresse, tudo que está acontecendo, como eu vou reagir a isso e tal. Só que tem uma solução para isso, tá? Como eu falei, imagina se fosse mandatório, né? Se eu nasci numa família que é problemática, eu nunca mais vou ter uma vida boa? Não, não é mandatório. Todo mundo consegue fazer essa mudança. Tem uma solução para isso. E a gente tem que começar essa solução, eu falo, né? Eu criei um método para mim que funciona bastante, que eu falo que são os 3 As. Eu já vou explicar por quê. O que acontece, né? Que nem a Rose falou, que ela começa o dia e aí já fica aquela loucura. Entre os 3 As, tem 3 por momentos do dia. 3 A que eu falo que é como se fosse aquela bateriazinha pituquinha, né? Que é a pilha 3A, que é aquela fininha. Só que assim, ela é pequenininha, mas ela recarrega qualquer coisa, né? Ela é pequenininha, mas ela é poderosa. Então, assim, são coisas pequenininhas que você faz ao longo do seu dia, mas que tem um poder de alavancagem vibracional muito grande. E faz com que você consiga, fazendo isso constantemente, você consiga atingir aquilo que eu falo de ponto de atração constante. Ou seja, você mantém um ponto de atração vibracional constante. Você não oscila, entendeu? Quando você fala, eu falo que é o café, almoço e janta, né? A gente se alimenta, já reparou? A gente se alimenta café, almoço e janta, 3 vezes ao dia, o básico. Claro, tem gente que pode fazer muito mais refeições ao dia, mas basicamente, o que é orientado? Café, almoço e janta. Quando a gente faz isso vibracionalmente, da mesma forma, quando a pessoa se alimenta, né, café, almoço e janta, o que acontece? Ela consegue manter um aporte calórico. Eu já fui nutricionista, então é o meu passado. Então, assim, consegue manter um aporte calórico para se manter bem ali, um nível de energia circulando no sangue, né? Energeticamente falando, mas de consumo de alimento, que ela mantém o nível de energia circulando no sangue, se pelo menos ela fizer as 3 refeições dia. Peguei uma água aqui. Tava com sede, olha só. Então, qual que é o negócio, né? O governo, por exemplo, existem projetos do governo, tipo o Bom Prato, que o governo fornece pelo menos 2 refeições dia para as pessoas, o café e o almoço, com um valor super baixo. E o almoço dessa pessoa é um almoço reforçado, vamos dizer assim, com substância, como as pessoas gostam de dizer, para que, mesmo que a pessoa não faça a 3ª refeição dia, pessoas que estão em segurança alimentar, ou seja, em insegurança alimentar, a pessoa que não tem condições de manter essas 3 refeições dia. Então, ele dá um almoço reforçado, de modo que a pessoa, mesmo que não faça a 3ª refeição, ela tem um aporte calórico ali, ou seja, energia circulando no corpo dela, de modo que ela consiga se manter. Entendeu? Então, da mesma forma, quando a gente segue café, almoço e janta, em vibração, o que acontece é que a gente consegue um equilíbrio vibracional muito mais fácil, tá? Então, é o que eu falo que é o meu método 3A. Eu já vou explicar por quê. Café, almoço e janta, né? Que é de manhã, de tarde e de noite, seria mais ou menos assim para você manter um estado vibracional constante, sem oscilar.
Porque se você oscila, o seu ponto de atração oscilante não cria impulso necessário para trazer o que você deseja na manifestação física, tá? Então, qual que é o negócio, gente? Olha só, esse café, almoço e janta, eu vou começar ao contrário, porque o caso da Rose é que ela já começa o dia de manhã, né, com aquela vibração negativa. Qual que é o negócio? Ela precisa fazer o que eu chamo da atmosfera vibracional, emocional, noturna, tá? Atmosfera emocional positiva noturna. O que eu quero dizer com isso? É uma rotina de, como é que fala? De atividades que ela vai fazer, como eu falei, são pequenas coisas, não é uma coisa que vai levar anos-luz, que vai levar minutos, horas para ela fazer. São poucos minutos que ela vai fazer isso antes de dormir. Que o que vai acontecer? Quando você, se você prestar bem atenção na sua rotina, você vai ver o seguinte: se você, por exemplo, assiste uma série ou faz alguma coisa ou pensa em algo com bastante constância antes de dormir, o que vai aparecer no seu dia seguinte é o que você pensou. É aquilo que você manteve o foco, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você deliberadamente escolhe fazer criar essa atmosfera vibracional, essa atmosfera emocional positiva noturna, ou seja, antes de dormir, eu crio uma atmosfera emocional que é o que vai estar ali quando eu acordar. Você entendeu onde eu quero chegar? É como plantar para colher, né? Eu, antes de dormir, crio uma atmosfera emocional. A gente precisa entender que nós somos seres vibracionais. Então, criar uma atmosfera eu planto o meu jardim para que as borboletas venham? Eu cuido do meu jardim para que as borboletas venham? É basicamente isso. Então, eu crio uma atmosfera vibracional positiva à noite, na hora que eu vou dormir, antes de dormir. E aí, o que vai acontecer? Essa atmosfera vibracional, ela começa a atrair pensamentos melhores. Ela começa a atrair um sentimento de bem-estar. O que vai acontecer no dia seguinte, quando eu acordar? Eu tenho aqueles minutos de intervalo que a minha mente está no ponto zero, que ela não está pensando nada, que ela está de boa. Só que na hora que a nossa vibração, né, que as ondas cerebrais entrarem ali num movimento maior, que você está ficando realmente desperto, é isso que eu quero dizer, tá? Você está desperto realmente. O que é que vai vir primeiro na sua mente? Aquilo que você fez antes de dormir. Eu já percebi, por exemplo, se eu assisto uma série antes de dormir, a noite inteira o meu sonho, às vezes, é com a série que eu assisti. Entendeu? Porque ficou ali na minha mente. Então, assim, o que aconteceu? Eu preciso pegar e criar na minha mente, intencionalmente, uma atmosfera de modo que quando eu acordo, né, e eu faço isso de uma forma estruturada no meu dia, quando eu acordo, eu tenho aquele gap, aquele intervalo das ondas alfa, que tá ali de boinha, só relaxada, você não consegue pensar nada. Mas, quando eu saio daquele intervalo das ondas alfa, o que eu lembro? Qual é a atmosfera que eu criei? Eu criei ontem, antes de dormir. Então, eu acordo, já, sabe, me sentindo muito melhor. É isso que eu quero dizer. Você tem uma noite de sono reparador, porque isso é muito importante, né? Independente do quanto você trabalha, tá? Independente do quanto de tempo, porque eu durmo pouco. Eu entendo. Mas isso não justifica o fato de ter uma noite de sono reparador, porque é o que você faz antes, tudo isso, esse preparo vibracional, essa atmosfera vibracional que vai fazer com que você consiga uma rotina, né, estabelecida antes de dormir emocionalmente, né, criada com o objetivo de criar uma atmosfera vibracional, é que vai fazer com que você tenha um sono, que você descanse, que você acorde descansado e, principalmente, que você acorde nessa atmosfera que você criou. Se a gente não dá, a nossa mente ela precisa de foco. Se a gente não dá esse foco para ela, não entende, a lei da atração funciona dessa forma. Então, se eu não entendo, por exemplo, essas ondas que começam o dia, né, o que eu falei, a gente tem que entender o conteúdo teórico para aplicar na prática, no nosso dia a dia, né? Então, assim, funciona assim, onda, é frequência, etc. Então, beleza. Então, agora, com base nisso, eu crio uma estrutura prática para eu colocar no meu dia. Foi o que eu fiz. Então, como eu falei, esse método, né, que eu coloquei na minha vida, são 3 passos. Primeira coisa é a ativação matinal positiva, entendeu? Então, como eu criei a atmosfera emocional lá à noite, né, atmosfera emocional positiva noturna, o que acontece? Eu acordo, tem aquele momento ali de gap, que eu sei, que tem um intervalo ali que eu não estou pensando nada e tá legal, só que eu já criei a atmosfera e aí, nesse momento, quando o que eu tô na minha cabeça ali não é o problema, não são as coisas que eu tenho que resolver ao longo do dia, a gente acha que a gente tem que acordar, porque hoje eu tenho que fazer isso, a Carla colocou, né, que ela já pensando o que tem que fazer no dia. Gente, é acabar com o dia fazer isso.
A gente não tá... Tudo isso que a gente aprendeu sobre produtividade, que eu tenho que força, só fé. E olha só, tá? Eu fiz, como é que fala? Treinamento, esqueci o nome da palavra, de coach, tá? Então, assim, sei tudo isso, força, foco e fé, vamos lá, Só que isso, muitas vezes, dependendo da forma que é abordada, não respeita algumas coisas sim, e eu utilizo isso no meu dia a dia, respeita a nossa realidade vibracional, só que tem coisas que não. Como que eu vou começar o dia lembrando um monte de coisa? Imagina o seguinte, o que acontece com isso? Carla, não sei se você sente isso, mas se você costuma fazer isso, de pensar o que eu tenho que fazer hoje, não sei o quê, você começa a acordar já com uma sobrecarga muito grande. Sobrecarga é uma emoção de resistência, entendeu? Então, eu preciso entender, gente, que assim, eu sou vibração, eu atraio aquilo que eu emano. Então, aquilo que eu emano, principalmente no começo do meu dia, é muito importante. Por isso que eu planto no dia anterior, com a última parte do dia, né? Desse método de 3 passos, 3 As, né? O café, o almoço e janta. Criar atmosfera, primeiro, para eu dormir bem, a gente deita na cama e começa a lembrar dos problemas do dia a dia. Fala assim, se você não tem o hábito de fazer isso, ou já teve em algum momento. Ai, meu Deus, o que aconteceu hoje? Aí, ou se reprova pelo que fez de errado, ou pelo que não deu conta de fazer, ou fica ali remoendo as coisas que você não sabe como resolver. Isso acaba com a sua noite. O momento de dormir é você estar ali, se reconectar com você. Seu ponto de atração para. Só que, se você não consegue realmente criar essa atmosfera emocional positiva, o que acontece é que você não descansa, você dormiu e não descansou. E aí você já acorda lembrando de toda aquela baboseira que você pensou na noite anterior, entendeu? Então, esse jogo de você, como funciona, né? Como eu falei, no começo do dia tem esse momento de gap. Desse momento de gap eu utilizo ativação emocional positiva, entendeu? Que é a primeira etapa do A, né? A primeira etapa do método do 3A é ativação emocional positiva. É a primeira coisa que eu faço no meu dia, entendeu? Porque eu estou direcionando a vibração do meu dia para o que eu quero. Não para sobrecarga, porque eu sei que se eu pegar e listar tudo que eu tenho que fazer no meu dia, naquele momento da manhã, você já começa, eu não vai dar conta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Normalmente a gente pensa que se eu fizer isso, eu não vou esquecer. Só que o primeiro momento da manhã é para você plantar, é para você direcionar como você quer se sentir. E aí, se você começa a lembrar de um monte de coisa que você tem que fazer, você já começa a saber, você nem consegue, acho que não vai dar tempo de fazer isso, você já começa a pular etapa, você sai do estado de presença, que é fundamental para a gente conseguir estar consciente de como a gente está se sentindo e direcionar nossas emoções. Então, ativação emocional positiva. Ao longo do meu dia, que é o quê? Autorregência emocional estruturada. Autorregência é o quê? Eu tô lá, eu ativei o meu dia numa direção, só que tem coisas acontecendo ali. Tem uma vibração, né, de ativa em vários assuntos da minha vida que podem me levar ao próprio contraste da vida, fazendo com que a gente deseje mais, com que a gente continue criando, pode gerar circunstâncias que eu faça com que eu mude para polaridade negativa. Olha só o que eu tô falando aqui. Polaridade, ler a polaridade, só que na prática. Eu tenho que ficar lá na polaridade negativa? O pêndulo me jogou lá para a parede. Não. Com a autorregência emocional estruturada, eu volto para a polaridade que eu quero. Eu continuo na direção. Lembra que eu falei café, almoço e janta? Eu mantenho um padrão emocional estável ao longo do meu dia, entendeu? À noite, é o que eu falei, percebendo em que parte do dia não estava dando certo para criar realmente uma atmosfera emocional positiva constante, um estado emocional constante, sem oscilar. Porque é o oscilar muito que faz com que a gente não consiga manter um padrão vibracional e a gente não consiga permitir que aquilo que a gente já criou se manifeste na nossa realidade. Então, para mim, isso é o que funciona. Eu estou dizendo que é a única coisa que existe? Não, mas é o que funciona para mim. Eu criei e estruturei, entendeu? E é dessa forma que eu sigo a minha vida. É fazendo essa rotina que aí simplesmente, que nem eu estou aqui fazendo uma live com vocês. Eu estou bem, é uma coisa que eu quero fazer. Você entendeu? Porque me empolga a fazer. Eu vi o comentário, poxa, eu quero responder, eu quero falar isso com a pessoa. Então, assim, eu não estou com medo porque tem outras coisas para fazer hoje que não vai dar conta, não. Você começa a perceber que você tem tempo, você começa a perceber a abundância na sua vida de todas as formas, se expressando a abundância de tempo, a abundância de pessoas agradáveis, a abundância financeira, a abundância de tudo na sua vida. Porque você está realmente em alinhamento com quem você está realmente ali permitindo que a expressão de quem você flua. Você não pisa na torneirinha do bem-estar quando você começa a permitir, praticar a arte da permissão. Então, esse estado, né, esse método que eu falei para vocês de 3 passos, para mim, é como eu coloco a lei da atração em prática na minha vida através da arte da permissão. A arte da permissão é você estar constantemente, manter um padrão vibracional positivo na maior parte do tempo.
A forma que eu consegui de fazer isso foi essa. Então, o que está acontecendo com a Rosa é que, se ela não cria, na minha visão, se ela não cria a atmosfera vibracional, a atmosfera emocional à noite, o que acontece é que ela acorda no dia seguinte pensando nos problemas, em tudo que ela viveu no dia anterior. E aí cai realmente esse bloco, né, da realidade sobre ela, entendeu? E ela já acorda, tipo, imagina você acordar e você já acordar, né, sentindo que, meu Deus do céu, a vida tá um caos. Sendo que, na realidade, o nosso momento matinal seria para a gente realmente direcionar nossa energia para ter um dia maravilhoso ali, a gente se sentir realmente bem. Porque essa oscilação faz com que ela fique essa subida e descida, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Carlinha falou o seguinte, Carlinha Padilha, tem duas Carlas, né? Para mim, o mais difícil é manter a vibração e energia durante o dia. Eu acordo com total energia, ao passar do dia parece que vai descarregando e tenho dificuldade de me conectar de novo. Carlinha, lembra que eu falei café, almoço e janta? Por que tem o segundo A, no caso, autorregência emocional estruturada? Provavelmente você está deixando que o que aconteça no seu dia defina a sua energia. Então, a sua energia vai baixando, tá? Porque você está reagindo ao que acontece. Eu também fazia muito isso. Tinha uma época na minha vida, comecei a ver, nossa, caderno da gratidão, vou fazer caderno da gratidão, vou meditar de manhã. Aí o que acontecia, que estava fazendo tudo isso, passava alguma coisa, acontecia alguma coisa. E aí as coisas, por mais que eu fizesse caderno da gratidão, por mais que eu meditasse, as coisas não mudavam. Por que as coisas não mudavam? Porque no meu dia eu não conseguia manter um padrão vibracional positivo, entendeu? Até mudava, mas o meu dia era uma carga para mim. Entendeu? No meu dia, ao longo do meu dia, tipo, às vezes, como eu estava falando, eu manifestava as coisas, só que ao longo do meu dia, gente, o dia era como se eu estivesse carregando um fardo. E não é para ser assim. A gente tem que viver uma vida boa o tempo inteiro. Imagina, eu fiquei feliz hoje porque eu consegui manifestar a coisa que eu queria. E aí, ao longo da semana, sabe, carregando um fardo nas minhas costas, tipo aquele Atlas, né, que é um deus da mitologia, que ele está carregando o mundo nas costas, você está ali se arrastando, né, para viver. Nossa, meu Deus, é tipo matar um leão por dia. Não é assim? Então, o que eu percebi, que eu inseri na minha vida? Essa autorregência emocional estruturada, entendeu? De modo que, contraste, a gente não pode, uma época da minha vida, eu falo, não, mas o problema é que as coisas estão acontecendo, óbvio, é a vida. O contraste vai acontecer naturalmente, eu não posso me opor a uma lei universal porque ela não vai parar. A lei da gravidade não vai parar, porque se eu quiser, por exemplo, eu quero chamar alguém no portão, eu quero flutuar, que eu estou no segundo andar aqui, eu vou flutuar até o portão para poder chegar mais rápido lá, que eu não quero descer a escada. A lei da gravidade não vai parar e fazer com que eu flutue. As leis universais não vão parar para a gente. Nós que temos que, nos faz parte, a lei do ritmo, tá, gente? Os Abraham chamam de contraste, Caibalion está lá como lei do ritmo. É normal. O pêndulo, é o papel dele. Para ver a natureza, por exemplo, o ciclo do dia. De manhã, aí tem o entardecer, simplesmente ela é flexível e entende as leis, entendeu? E tá em as leis. A gente é a mesma coisa. A lei do contraste, implacável. A lei do ritmo tá lá. Então, assim, o que eu tenho que fazer? A lei do ritmo existe. Autorregência emocional positiva, estruturada. Tô com positiva na cabeça. Autorregência emocional estruturada, que é o que eu aplico no meu dia, entendeu? Então, a lei do ritmo vem, só que ali eu tenho capacidade de não deixar que o que acontece no meu dia defina como eu me sinta, porque nesse caso eu não sou uma co-criadora intencional, entendeu? Eu não sou uma permissora intencional, permitir que a energia da fonte flua, porque vão acontecer coisas, vão acontecer circunstâncias na minha vida. Então, assim, se eu deixar que isso dite como eu me sinto, o que vai acontecer é que eu vou ser uma replicadora vibracional. Tudo que está acontecendo agora vai continuar no ciclo repetitivo. Porque aconteceu, eu olhei, imagina assim, eu sempre dou o exemplo da garrafa, que é o que está aqui. Olho para essa garrafa, quero uma garrafa diferente, quero uma garrafa amarela, vamos supor. Mas eu estou olhando para essa garrafa aqui, que eu não gosto mais, eu adoro ela, mas só para enfatizar para vocês entenderem. Não gosto dessa garrafa. Que garrafa, não quero mais ela. Estou olhando para ela, estou deixando que o que eu estou vendo defina como eu me sinto. E aí, o que está acontecendo? O ciclo da realidade, infinito. Olho, crio mais o mesmo. Você percebeu? A garrafa não mudou. Agora, olho para a garrafa, ignoro como eu estou me sentindo mentalmente, e aí, a garrafa muda. Entendeu? Tem outra garrafa aqui, né? Ninguém esperava por essa. Eu tenho duas garrafas, uma frente da outra. Entendeu? Então, assim, essa é a questão. Se você continua reagindo, o que acontece é que no seu dia você começa bem, é como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
Você começou, né, lá em cima, no pico, só que aí o que aconteceu? Aconteceu um evento e você baixou. Tá vendo aqui? Começou no pico, baixou. O que acontece é que você tem que manter estável, entendeu? Estável no máximo que você puder. Só que essa estabilidade não significa que você vai controlar o que acontece fora. A gente não tem como controlar o que acontece fora. Ontem à noite, por exemplo, estava tendo uma tempestade aqui, um vendaval, tudo, e eu fiquei observando. Adoro observar a tempestade. Já imaginou se a gente tivesse, ai Deus, para eu me sentir segura agora, eu tenho que parar esse vento? Não dá, porque a natureza mostra pra gente que a gente não tem que controlar o que está acontecendo fora, mas sim como a gente se sente, entendeu? São coisas, existem bilhões de coisas que a gente não pode controlar. E aí, se a gente acredita que para que as coisas fiquem boas, para que a gente se sinta bem, a gente tem que controlar, a gente cai nesse erro que realmente não tem o que a gente fazer. Entendeu? Então, assim, é autorregência emocional. A única coisa que eu controlo é como eu me sinto. E por que autorregência? Regente, né? Um regente de uma orquestra, um regente de um país, ele gerencia as coisas, entendeu? Ele rege realmente, para que uma orquestra, por exemplo, né? São vários músicos ali, e ele vai regendo para que saia uma sinfonia, para que você ouça uma música, tá? Então é a mesma coisa. Para que eu mantenha um estado vibracional constante, um padrão vibracional constante, ou um ponto de atração vibracional constante, com pouca oscilação, eu preciso fazer essa autorregência, eu preciso voltar para a vibração que eu desejo. Porque se deixar, gente, a vida vai correr solta, entendeu? Então, assim, realmente é você fazer essa autorregência. E o passo de da manhã, a ativação vibracional, ativação matinal positiva, o que acontece é que ela é importante, entendeu? Porque quando você faz isso de forma estruturada, o que acontece é que você fica mais consciente das suas vibrações ao longo do dia. Você tem mais capacidade de voltar. Tem mais capacidade de fazer uma autorregência melhor, tá bom? Então, uma coisa depende da outra. Da noite, né, como eu falei, a atmosfera emocional positiva vai fazer com que você acorde melhor. Fazer a ativação matinal positiva vai fazer com que você consiga gerenciar, autogerenciar, reger as suas emoções ao longo do dia, tá? É esse o nosso papel. Por que é esse o nosso papel? Passo 1 da lei da atração, eu faço o tempo inteiro, é pedir. Olha, tô aqui na live, queria fazer, vocês viram que entrou no começo, queria fazer a live no Instagram. Poxa, não consegui. O que eu quero? Quero fazer a live no Instagram também, transmitir para o Instagram. Pedir. Já foi resolvido. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter no estado da permissão. É isso. Permitir. O terceiro passo, o segundo passo, o primeiro passo eu peço, o segundo passo, a fonte responde invariavelmente. Pode ser grande pedido, pequeno pedido, você pode ser qualquer pessoa, não importa quem você é, nada disso. Ela vai te atender, que nem no vídeo que eu fiz ontem, o podcast saiu ontem à noite aqui, eu falei o quê, né? Das coisas que a gente aprende que muitas vezes impedem a gente de permitir, tá? É muito legal, padrões de pensamento que a gente aprende com a televisão. É muito interessante, vale a pena assistir. Não importa quem você seja, não importa nada. A fonte responde. Por que eu não estou recebendo? Porque eu não estou permitindo. Então, o meu foco na minha vida foi, peraí, eu entendo isso agora, como eu faço para permitir, como eu faço para me manter num estado, num padrão vibracional, manter um ponto de atração, ou seja, eu emitir um sinal constante. Vocês entenderam? Imagina a internet, quando a gente está com um problema, por exemplo, chuva, já reparou? O nosso sinal da internet cai, porque ele não está constante, porque ele está oscilando, ele não consegue receber. Né? Um Wi-Fi é só isso, ele emite um sinal e recebe. Uau, vai e volta, né? Para você, toda a torre de transmissão é isso. Ela emite e recebe uma televisão. Como ela está funcionando, assim, nas minúcias, eu não sei. Mas para que ela funcione, tem que ter isso. Ela está emitindo sinal e recebendo, emitindo e recebendo. O tempo inteiro, que eu falei que é a anteninha do Chapolin Colorado. Então, para que eu tenha um sinal constante, para que não tenha falha no sinal, como acontece quando a gente está com a oscilação no nosso sinal de internet ou da televisão, ficava aquele chiado, vocês lembram, né, da antena? Então, assim, para que não aconteça isso, eu preciso continuar emitindo um sinal, manter um padrão. Imagina que eu sou uma torre de vibração, uma torre de transmissão na realidade, e estou mantendo aquele padrão constante, entendeu? No melhor que eu posso. Não é assim, eu preciso tirar os obstáculos para que eu mantenha isso. Por muito tempo eu pensava isso. Não, eu estava me opondo, como eu falei, às leis universais. Não, é mantendo isso ao longo do meu dia, que aí você não vai oscilar tanto. Beleza? Deixa eu ver aqui.
Débora perguntou se seria fazer afirmações dela. O que acontece, né? Cada um pode encontrar a forma de fazer isso. Eu estruturei para mim uma forma que funciona para mim, entendeu? Então, de uma forma estruturada. Eu fui testando coisas e via o que ia melhorando e que dava certo para mim, e já ensinei para as pessoas também. Mas, assim, você pode testar o que funciona para você, que é o que eu ensino no caderno, gente. O caderno da permissão essa coisa. De manhã, de tarde, de noite. Café, almoço e janta, entendeu? Mas você pode testar o que funciona para você, tá? Você pode pegar e vai testando, vai vendo o que funciona. Lá já tem uma rotina estruturada para você fazer, você não precisa pensar. Eu já testei, funcionou para mim, compartilhei com outras pessoas, funcionou para outras pessoas. Mas é claro, você não precisa pegar, não, tem que fazer o que a Aline falou. Você pode testar e ver o que funciona para você, tá? Rose, tudo bom? Foi a Rose que mandou o comentário, por nada. Fico muito feliz de estar te ajudando. Bom dia, Sandra, tudo bem? Ari colocou aqui, eu não suporto ter que acordar todo dia 5 horas da manhã para trabalhar, desânimo. Ari, eu já acordei 5 horas da manhã para trabalhar por muito tempo, tá? Então, assim, eu entendo que não é legal. Hoje eu acordo todo dia, às vezes, seja quem segue lá no Instagram já viu que eu posto o nascer do sol, porque eu quero acordar 5 horas da manhã para ver o pôr do sol. Só que, assim, você está se opondo ao que é, tá? Eu sei que a gente aprendeu que para a gente se sentir bem, as coisas têm que estar como a gente quer. Se a gente esperar isso acontecer, as coisas não mudam. Foi o exemplo que eu dei da garrafa agora. Não tem como você mudar essa situação se você continuar odiando ela. Nossa, mas eu odeio. Você está se opondo ao que é. E é assim, que nem o professor fala, né, professora Nicole, não adianta reclamar. Ele às vezes não dá o detalhe. Por quê? Porque, gente, você está emitindo o sinal de reclamação, Ari. O que tem que voltar? É simples. Só para vocês entenderem. Não é porque a Aline é má, não está entendendo o meu ponto de vista, porque ela nunca viveu isso. Não, gente, eu vivi. Então, assim, mas o que eu quero dizer, a única forma de você mudar, entendendo como a realidade funciona, não adianta a gente pegar, assistir vídeo de legislação e continuar vivendo igualzinho como a gente vivia antes. É isso que eu quero passar para vocês, é prática, no dia a dia. Eu entendo, eu emito um sinal, anteninha do Chapolin. Mandei, voltou, mandei, voltou. Mandou reclamação, o que vai vir mais? Reclamação. Daqui a pouco vão falar para você acordar 4h30. Você está entendendo? Não vai melhorar se você continuar reclamando, se continuar desanimado. Vai piorar. Você fazendo uma atmosfera, como eu falei, emocional de noite, o que vai acontecer é que você vai começar a descansar, realmente vai ficar mais fácil para você acordar cedo. Na época que eu criei isso, eu trabalhava 16 horas por dia. Então, assim, não era porque eu tinha tempo, entendeu? Só que eu entendi o que era o mais importante. Então, eu entendi tudo que eu aprendi até aqui, agora, na vida, era um monte de doideira, porque não considerava que eu era um ser vibracional. Não considerava que o que eu penso importa mais do que tudo na minha vida. Então, eu entendi que tem o passo 1, que eu não preciso fazer nada, porque eu já faço o tempo inteiro. Eu entendi que o passo 2, a fonte faz tudo por mim, encontra tudo que eu quero. Entendeu? É como se eu tivesse um catálogo. Ah, quero isso, não quero isso. O pedido vai sendo enviado automaticamente, sem eu perceber. Recebo automaticamente. Então, eu só tenho que permitir, então tá bom, vou focar nisso. Vou fazer o melhor que eu posso para eu fazer isso. Continuar mantendo um padrão vibracional constante. Você entendeu? Eu priorizei isso. Mas, assim, não era porque a vida tava... nossa, o contrário, né, gente? Eu tava querendo melhorar porque a coisa não tava boa. Eu sempre falo. É lógico. Né? É lógico, tô vivendo mais de rosa aqui. Não. Exatamente por isso, todo mundo que quer, né, encontrar conteúdo de lei da atração e querer melhorar, geralmente é porque não tá vivendo, né? E eu não sou diferente de ninguém em relação a isso, entendeu? Como eu falo, eu entendi a lei da atração de um determinado jeito, como se fosse uma ferramenta, vivia lá, conquistava bastante coisa que eu queria, mas o meu dia a dia era um caos, entendeu? Então, essa questão de, eu não gosto, mas não adianta falar não gosta, não. A gente fala, né? A gente tem que encontrar os aspectos bons nisso. Quando na época que eu tinha que acordar muito cedo, mas não por necessidade, não por vontade, hoje é por vontade. Eu encontrava o que tinha de bom naquilo, você entendeu? Agora, você pegar e reclamar, não vai resolver nada, vai piorar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Encontre o que você pode fazer para você se sentir bem com essa situação que você vive hoje. Esperar que a situação mude para que você se sinta bem vai contra a lei universal da atração. Porque o que cria o que você vive é o seu pensamento, é como você se sente, tá? Deixa eu ver aqui.
Isabel falou que hoje ela mora no mesmo quintal de uma cunhada e ela escolhe ter um quintal só para ela, porém, uma garagem só minha, mas está acontecendo ao contrário. Isa, que acabei de falar aqui, né? Já falei anteriormente. Está acontecendo o contrário enquanto você não mantém, enquanto você está utilizando o que está acontecendo, entendeu? Utilizando o que está acontecendo para direcionar a sua vibração. É aquilo que eu falei, autorregência emocional, autorregência emocional. Se eu pego e olho para a garrafa, eu crio mais garrafa. É pegar a garrafa, jogar na máquina de xerox e imprimir. Vocês entenderam? Quando você pega e você deixa o que está acontecendo. Está acontecendo isso, então, como não está acontecendo o que eu quero, sem perceber, gente. E eu falo isso com todo amor e, ao mesmo tempo, eu, por muito tempo, agi dessa forma. Eu era uma criança mimada pra cacete, entendeu? Não, se não está acontecendo como eu quero, eu bato meu pé e não é assim, não quero, não quero. Sem perceber, era isso que eu fazia, tá? E eu tô falando isso para vocês se perceberem. Ah, mas não sei o quê. Já viu criança mimada? Mas eu quero, se não for assim, não vai dar certo, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Não é assim. E aí a gente tem que entender uma outra coisa que eu também me opunha, a lei do gênero. Como assim a lei do gênero? Aquelas leis lá no Caibalha não estão lá à toa. Mas não é pra gente ler e decorar, como eu falei, pra gente fazer chamada oral. Ah, tá, qual é a lei 1? Eu sei. Não, é pra gente usar. Então, assim, a gente precisa entender que tem o tempo, né? Então, por que eu pego e eu faço isso, eu permito? Já foi recebido, já tá pronto, já recebi. Mas eu permito de modo que eu consiga viver feliz, bem, mantendo a atmosfera vibracional positiva, um padrão vibracional positivo, para receber. Você entendeu? É essa que é a grande questão. Para receber e compreender a lei do gênero. Já imaginou um agricultor? Ele chega lá, ele planta o milho hoje, deu nada certo nessa merda. Dia seguinte, não deu nada certo, não saiu nada aqui, não nasceu. Ou, por exemplo, a árvore. Chegou o outono, nós estamos no outono, né? As árvores aqui estão caindo, as folhas tudo. Ai, que saco. As folhas todas caíram. Nunca mais vai nascer folha. A lei do gênero, a natureza sabe, entendeu? Simplesmente ela entende, aceita e encontra o que ela pode aproveitar nesse momento com o que é. E a gente, se a gente se comporta, né? Não, mas tem que ser do jeito que eu quero, tá difícil assim, eu não posso viver assim, não resolve. Eu preciso entender que essa situação é assim, dessa forma agora, tá tudo bem, eu mesmo criei, a gente ter autorresponsabilidade e eu mesmo posso mudar. Como que eu mudo? É o que eu tô falando com vocês agora aqui, tá? Não deixa que o que acontece na sua vida simplesmente direcione como você se sente, porque aí você não vai ser um criador intencional, você vai ser um regurgitador profissional. Ou seja, você olha para o que está acontecendo e põe para fora de novo. Olha para o que está acontecendo e põe para fora do mais mesmo. Vocês entenderam o que quer dizer? Então, assim, essa que é a lógica, tá? De manhã, o que eu uso no meu dia a dia, que funciona para mim e funciona muito para as pessoas que eu ensinei. De manhã, atmosfera vibracional, desculpa, ativação, falei tanto de atmosfera que na minha cabeça eu falo atmosfera. Ativação matinal positiva, autorregência emocional estruturada e, à noite, atmosfera emocional positiva noturna, que você cria para você começar o dia. Porque aí você consegue manter um padrão emocional constante, tá? Padrão vibracional constante. É um padrão, um ponto de atração que emite um sinal constante. Aí o Wi-Fi não cai. É isso que eu quero dizer. Tá bom, gente? Olha só. Deixa eu ver aqui. Lilian falou, você acha que podemos controlar o que sentimos? Com certeza, Lilian. É o nosso único poder. Controlar como a gente se sente. Porque se a gente deixa que o que está acontecendo fora dite como a gente se sente, a gente não cria a nossa realidade. E a gente veio justamente para criar a nossa realidade. Como? Controlando como a gente se sente. Entendeu? Com certeza. Né? Então, assim, controlar como a gente se sente é o nosso papel. É olhar para as nossas emoções e encontrar a melhor forma da gente se sentir bem, mesmo quando alguma coisa está acontecendo fora. Entendeu? Senão a gente continuaria vivendo a vida igualzinha sempre, sem mudar, porque é a nossa emoção que cria fora. Tá? Como evitar sentir tristeza quando você tem um filho doente? Você encontrando formas de se sentir bem, mesmo nessa circunstância. Tem 2 pontos, existe uma lei chamada polaridade. Tudo tem 2 pontos. Tudo tem 2 aspectos. Eu sei que provavelmente você está olhando somente para o aspecto negativo do que está acontecendo, ou somente para essa área da sua vida que está acontecendo agora e que você só consegue focar nos aspectos negativos dela. Só que existem outras partes da sua vida, de repente, que tenham coisas positivas. Aline, mas você fala isso com convicção. Sim, porque não existe uma lei que não se enquadre para todo mundo.
É lei universal. Eu estudo isso, eu entendo isso e eu vivo isso. É claro que tem pessoas que vão discordar e está tudo bem. Mas como eu sempre falo, se vocês vêm aqui me perguntar é porque vocês querem saber o meu ponto de vista. Então eu tenho que falar o que eu acredito. Tá? Então, assim, lei da polaridade. Tudo tem dois polos que se conciliam. O que isso quer dizer na prática? Que não existe nada apenas negativo. Nada, nada, absolutamente nada. Entendeu? Não existe nada apenas negativo. Agora, qual é a dificuldade, geralmente, que a gente tem de encontrar isso? A gente tem um apego, né? São as que eu falo que são os bloqueios que impedem a gente de ir com o fluxo do universo. São as resistências que a gente mantém ao fluxo do que é. É o apego. Ao apego ao que é. Entendeu? Ao apego ao que é. Ao apego como as coisas deveriam ser. Se a gente mantém esse apego, uma resistência ao que está acontecendo, é claro, Lina, eu entendo, você gostaria de ver seu filho saudável. Toda mãe quer, eu não sou mãe, eu entendo isso, entendeu? É o normal, faz parte do processo. Só que nesse momento, o que é? Ele não está saudável. Agora, eu resistir ao que está acontecendo vai fazer com que eu seja ajuda para ele? Não. Só que quando você consegue encontrar uma forma de manter um padrão vibracional positivo, você é uma influência positiva para quem está sofrendo e consegue, nesse caso, manter, no caso ali, uma influência positiva e ajuda aquela pessoa. Você consegue ter acesso, de repente, a uma solução para o problema de saúde dele que talvez você não tivesse. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É possível totalmente. Gente, eu não tenho filho, mas eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho vida. Entendeu? A dor da gente difere em circunstâncias diferentes, só que é igual, né? Pode ser para uma forma, para outra pessoa, de uma forma diferente, só que é igual. A minha vida, ela não é a Disneylândia. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu sei que quando a gente está sentindo um problema, a gente acha que o jardim do outro está sempre mais bonito. Só que isso também é uma outra coisa que impede a gente de ser feliz. Porque a gente usa isso como desculpa para a gente manter naquele padrão. Entendeu? Não, todo mundo aqui vive a lei do contraste. Todo mundo. Até cachorrinho, que eu falo, vive a lei do contraste. Todo ser humaninho que está aqui tem que viver a lei do contraste, está lá. A lei do ritmo está para todo mundo. Então, assim, lidar com isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo, entendeu? Independente do que esteja acontecendo. Tem áreas na sua vida que você consiga se sentir bem. E eu não estou dizendo aqui para você pegar e sair pulando, uhul, que felicidade. Não é isso. Mas um pouquinho de alívio que você encontrar nessa circunstância, você vai se sentir melhor. Entendeu? E é esse alívio aos poucos que faz com que você mude seu padrão vibracional. Você não consegue, por exemplo, se você estiver lá no Pernambuco, que é na ponta nordeste do país, e chegar em São Paulo num dia. Mas se você estiver constantemente seguindo na direção de São Paulo, você consegue chegar. Entendeu o que eu quero dizer? Ponto de atração é a mesma coisa, tá? E aí, uma das coisas, como eu falei, não resistir ao que é. É o apego, né? É o apego ao que é, como eu gostaria que fosse, e aí, como não está como eu quero, eu não consigo me sentir bem. Entendeu? São, que eu falo que eu listei ali uns padrões que mantêm a gente, que impedem a gente de manter a resistência, padrões mentais. Né? Ontem eu falei alguns com relação a filme, mas tem outros também que eu fui percebendo na minha vida. Tá? E aí eu meio que diagnostiquei ali para me ajudar a perceber o que estava acontecendo, o que eu estou resistindo. O que está acontecendo que eu não consigo encontrar um pensamento melhor nessa circunstância? Porque esses padrões, um deles é o apego, tá? As coisas têm que ser, vem do controle também. A gente, quando vive com uma outra pessoa, a gente acha que a outra pessoa tem que estar de uma forma necessária para que a gente se sinta bem. Às vezes, filhos que passam, mães, às vezes, que passam processos, às vezes, filhos com vícios e tal, ou filhos que passam o processo do envelhecimento dos próprios pais, aí começa, que é o apego ao que é. Se essa coisa mudar e não for mais dessa forma que é, eu nunca mais vou encontrar felicidade. E não é realmente assim. A vida, ela é instável, entendeu? É isso que eu quero dizer. A vida, ela não é instável, a lei da impermanência. Então, assim, a gente está apegado ao que é, faz com que a gente sofra muito, tá? Deixa eu ver aqui. Carla falou, é tipo, você pensa, fez o pedido e automaticamente ele já está pronto. Carlinha, falei disso na live que eu fiz terça-feira, tá? Tá disponível ainda, não vai ficar por muito tempo aqui. Então, assista enquanto está disponível. Lei da atração, 3 passos simples, passo a passo simples, tá? Pede atendido automaticamente. Acreditar, a gente às vezes cai nessa balela. Ah, eu tenho que acreditar. Acreditar é uma das emoções mais altas do estado emocional, da escala de orientação emocional, tá? Ou seja, dependendo do ponto de atração que vocês esteja, vamos fazer um exemplo aqui no papelzinho. Imagina uma escada vindo de baixo para cima. Deixa eu desenhar aqui, vocês vão ver.
A confiança... Nossa, a letra saiu... Nem eu entendo, imagina vocês, se eu entender. E nem adianta escrever porque vai sair espelhado. Mas, assim, eu vou colocar um C aqui de confiança. Se você tá, por exemplo, aqui abaixo, a confiança tá lá no 1, mais ou menos, entendeu? Que é o acreditar que vai vir, certeza. Aí, se você tá lá, por exemplo, no 18, tá vendo a distância? Acreditar que vai vir, ela tá acreditando. Quando você faz isso constantemente, mantém um padrão, eu falo porque já me analisei várias vezes para perceber isso. O acreditar, ele vem de você subir essa escala, degrau a degrau, dia após dia, fazendo isso, essa rotina, para manter um padrão vibracional, entendeu? Constante, sem oscilação. Você chega nisso aqui, sem você precisar acreditar, porque se você tentar, de repente, na dúvida lá, acreditar, o vórtex vai te cuspir para fora como se fosse, sabe, aquelas coisas assim, tipo uma pessoa 220, puf, te joga para fora. É mais ou menos isso, entendeu? Você não consegue pular da dúvida para acreditar. Aí as pessoas falam, mas eu não consigo acreditar. Óbvio que não. E ninguém está falando para você fazer isso. As pessoas falam isso, mas assim, acreditar, eu estou acreditando, estou vendo, mas eu não estou acreditando, é algo que demora. Não é que demora. Não é 300 anos, não, gente, tá? Isso acontece rápido até, porque a gente acha que demora anos, não, em pouco tempo. Às vezes, muito menos de um mês você consegue fazer isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, você não tem como sair de São Paulo, que eu acabei de falar, e chegar no Pernambuco num dia. Entendeu onde eu quero chegar? Mas quando você começa a dar pequenos passos, mantendo seu padrão vibracional constante, eu não penso nos desejos que eu quero, gente. É o que eu tô falando. Você praticar a arte da permissão é não pensar, eu vou pegar isso, porque às vezes acontece... O que eu falei aqui com uma seguidora, até num Line Responde que eu fiz, falando da 33x3, a técnica 33x3, é que ela foi ser bem específica e o que aconteceu, ela criou um problema maior, entendeu? Então, às vezes, quando você força, não é forçar a emoção, é permitir diferente, entendeu? Você mantém o padrão vibracional positivo, na maior parte das vezes, esses exercícios mesmo que eu faço de forma estruturada, né, que é o meu 3A, a minha pilinha pequenininha, poucos momentos por dia, mas com exercícios poderosos e gerais, tá? O mais geral que eu posso ser, porque tem assuntos na minha vida que eu tenho muita resistência, e é normal, tá tudo bem. Só que eu não preciso, entendendo na prática, realmente, eu sei que onde eu tenho resistência, quando eu penso naquele assunto, eu coloco mais resistência. Ou seja, eu fecho mais, eu impeço ainda mais de receber. Você entendeu? Assiste a live para você entender isso com mais clareza. Mas pular da dúvida, muitas vezes, da descrença total para acreditar é impossível. Só que quando você escolhe fazer isso, permitir dia após dia, a lei da atração ela gera impulso. É como se fosse um rio. Se você tentar, por exemplo, remar corrente na direção oposta da corrente, você se esforça. Quando você deita na corrente, ela te leva, entendeu? Literalmente permitir é isso. Então, são exercícios que eu faço gerais. Eu não faço visualização muitas vezes, eu não faço uma coisa específica, eu vou conseguir isso, a afirmação, não. É geral, e quanto mais geral eu puder ser, melhor. Porque eu entendi que, sendo geral, eu não coloco mais resistência. E assim, naturalmente, eu permito. Entendeu? E aí não é uma coisa ou outra que acontece no meu dia a dia, são vários. Como eu falei, é um dia a dia leve, é um dia a dia tranquilo, é um dia a dia divertido. Esses dias, por exemplo, eu queria um presente para minha irmã. Quem tá lá no Instagram viu que eu coloquei no story. Eu queria um presente para minha irmã, mas é aniversário dela, hoje, inclusive. E aí eu queria comprar um presente para ela, mas ainda não tinha pensado, e eu gosto de dar presente para as pessoas, que seja realmente algo especial para ela, que ela realmente goste. Não está relacionado ao preço, não está relacionado ao que é, mas que seja algo que a pessoa realmente, poxa, que legal, ela entende do que eu gosto, sabe? É isso que eu gosto, sabe? De uma coisa que realmente seja não só útil, também às vezes a gente quer comprar, não gosto de ser útil, mas tem uma coisa que a pessoa realmente se encante, que ela realmente se sinta feliz em receber. E aí eu saí aqui na rua para comprar algumas coisas, daí me deu um impulso, assim, de ir num sebo que tem aqui perto. Eu cheguei no sebo, gente, eu encontrei um livro que a minha irmã fala dele há anos, só que nunca encontrou. É um livro muito, muito antigo, entendeu? E ela nunca encontrou físico para comprar. Nunca, em lugar nenhum. Ela sempre procurou e não encontrava porque ele é muito velho. E aí, gente, quando eu entrei não, a banca, né, que é um sebo, eu bati o olho, o livro estava lá. Eu falei, caraca, tipo, o sebo é cheio de coisa. Mas meu olho foi direcionado para aquilo, guiado para aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei tão empolgada, aniversário da minha irmã hoje, mas eu peguei, cheguei em casa e entreguei para ela. Fiquei super feliz de ter encontrado algo tão especial. Eu não estava indo buscar o presente dela, entendeu? Não estava. Simplesmente eu tinha intenção na minha mente já há alguns dias de encontrar algo muito especial para ela, mas eu não estava indo buscar. Eu só simplesmente tive um impulso de chegar lá no centro.
Aí, simplesmente, eu cheguei, entreguei para ela, ela ficou chocada, super feliz, super surpresa, porque no dia anterior ela tinha pensado nesse livro, entendeu? E ela tinha pensado, foi procurar os arquivos que ela tinha, né? Porque só encontrou na internet, ela imprimiu do jeito que dava, e ela não encontrou esses arquivos. Só que aí, quando você faz isso constantemente, eu falei que a vida fica mágica porque as coisas fluem. Não é uma manifestação aqui, eu falei, não, tudo que você quer vem, com muita facilidade e de forma perfeita. Porque eu teria como saber que a minha irmã foi lá e no dia anterior ela tinha pensado naquele livro. Não, ela não falou comigo sobre isso. Eu teria como saber, eu não tinha definido um presente, eu queria algo que fosse muito legal. Eu teria como saber que no sebo tinha aquele livro que ela queria, que tinha acabado de chegar, também não, entendeu? Não tinha essas informações, só que quando a gente faz isso, a gente se conecta, que eu falei que é uma bateria pequenininha, né? O AAA, né? Que é a bateria, a mais fininha é a... Só que ela é pequenininha, são pequenas coisas no seu dia a dia que te recarregam, te conectam com quem você verdadeiramente é. Entendeu? E quem você verdadeiramente é, o nosso eu superior, ele tem uma visão ampla de tudo aquilo que a gente quer. Ou seja, o presente da minha irmã, que era um desejo que eu tinha, já tinha sido atendido, entendeu? E aí o meu eu superior conecta com algo que ela queria muito e eu não sabia. E eu não tinha como saber algo que ela queria muito, entendeu? Então, assim, nem saber onde encontrar. Então, tudo se orquestra, eu sou simplesmente guiada para tudo aquilo que eu quero de uma forma leve, de uma forma fácil, e o meu dia a dia flui. Eu não preciso ficar procurando, caçando um presente para ela, quantas vezes a gente faz isso, né? Vai lá e, nossa, não encontrei. Às vezes você se desgasta para poder comprar um presente para alguém, entendeu? E não, foi simplesmente todo um exemplo aqui do cotidiano, porque é o cotidiano, você manifesta as coisas que você quer, você vive uma vida interessante, alegre, e você tem as manifestações que você quer, mas no cotidiano você se sente bem. Entendeu? Porque você mantém esse ponto de atração específico. Eu não precisei focar, vou visualizar comprando presente para minha irmã. Não, entendeu? Você só faz isso, permite ao longo do seu dia. Beleza, gente? Brilha por nada. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. A Reinalda falou. É bom você falar sobre, porque imaginamos que vocês vivem no mundo das maravilhas. Gente, isso vocês são iludidos, né? Porque como que tá todo mundo nesse mundo? Todas as pessoas estão vivendo pela mesma lua, nas mesmas leis, né? E tem o mundo das maravilhas acontecendo. Todo mundo, a maravilha quem cria é você, entendeu? É essa que é a questão. Eu acabei de falar para vocês. O meu dia é bom porque eu crio, não é porque as coisas estão lá, nossa, tá tudo do jeito, nossa, não aconteceu nada, não tem nada rolando, não. Eu tenho coisas acontecendo na minha vida, desejos, como todo mundo. Por que todo mundo tem desejos que deseja realizar? Porque todo mundo tem a lei do contraste. Você vive uma circunstância que você quer e mais desejos vêm, e mais desejos vêm, e mais desejos vêm. É normal, entendeu? Então, assim, quem cria, nós somos criadores, entendeu? Então, assim, quem cria a vida alegre que eu vivo sou eu. Mas não é porque nada está acontecendo na minha vida, mas porque eu decidi criar a vida que eu quero. A partir da direcionar a minha vibração. Eu entendi, a lei da atração funciona assim, não é uma ferramenta, não é fazer técnica de manhã, o resto do dia eu não me importo, não é fazer uma técnica durante um dia na semana para puxar a força, aquilo que eu quero, não. Entendeu? Eu entendi isso e dessa forma agora eu crio a atmosfera vibracional para que eu receba, entendeu? E aí é claro que a vida vai continuar acontecendo, entendeu? Tem coisas, contraste, lei do contraste vai continuar acontecendo e eu é que tenho que entender que preocupação é uma vibração negativa, que não é isso que eu quero para minha vida, cair mais coisas negativas. Eu que tenho que entender que o que está acontecendo não pode digitar como eu me sinto, entendeu? Mas não é porque, então a pessoa chegou no estado que nada mais acontece. Eckhart Tolle, por exemplo, ele é iluminado. Você acha que a vida de Eckhart Tolle é um lago que nunca cai uma pedra? Não. A única diferença é que o Eckhart Tolle sabe lidar com as pedras. É isso que eu estou falando para vocês. Aí tem aquela pedrinha, né? Bagunça o lago, o barro cai no lago, mas ele consegue. Que as pessoas que falam, né? Eu estou iluminado. É isso. Não é porque a vida dela, é porque ela entendeu. Entendeu? Ela entendeu e ela entrou no fluxo. No fluxo. Parou de se opor ao que é, e aí ela entende que o papel dela é justamente esse. Eu falo que é o joguinho do Google. Já viu quando cai a internet? Aí entra o joguinho do dinossauro. Quem já jogou? Eu adoro. Já cheguei até a desligar a internet para jogar aquele jogo que é divertidíssimo. E ali é a vida. Como que você ganha o joguinho? Pulando os negocinhos. O negocinho não vai parar. Tem um cactu, tem um cactuzinho, tem o tiranossauro que passa. Tem que pular, tem que agachar. Tem que pular, tem que agachar.
E aí você vai jogando. É a mesma coisa. Entendeu? Não tem ninguém que a vida não tem um cactuzinho e um dinossaurinho. A única diferença é que a pessoa que ganha o joguinho do dinossauro aprendeu a pular e agachar, pular, agachar, pular, agachar. É isso que eu quero dizer para vocês, entendeu? Se vocês acham que tem alguém dizendo, a gente olha para as vidas do Instagram, né? Ah, nossa, o povo lá no Instagram, a pessoa, gente, ali é palco, entendeu? Aí vocês acham que a pessoa está vivendo o mar de rosa constante, se ela provavelmente pode acontecer que a pessoa às vezes, né, tem vidas que a gente vê no Instagram, a pessoa de repente ela está só postando uma parte, você acha que é o todo. E também tem pessoas simplesmente, elas estão realmente felizes? Sim. Se ela consegue a felicidade, não é porque as coisas têm que parar de acontecer na sua vida, entendeu? É isso que eu quero dizer. Viver uma vida feliz não é porque você foi lá e fez que nem o botão do clique. Já assistiu esse filme? Ele ia lá e, a filha tá falando rápido demais. Tá falando demais. Meu chefe é chato. Você vai lá e você pega um controle remoto e vai destruindo tudo. Não é assim. É a habilidade de lidar. Entendeu? É a habilidade de lidar com o que está acontecendo e manter um padrão vibracional positivo, independente do que está acontecendo. E isso a gente nasceu para fazer isso. Então a gente só esqueceu e a gente tem que se treinar. É isso que eu quero dizer. Entendeu? É basicamente isso. Mas não é que, nossa, fulano nasceu com a bunda virada para a lua. Isso é mentira. Entendeu? Todo mundo está ali vivendo a realidade. O contraste está aqui acontecendo para todo mundo. A sua habilidade de lidar com ele é que vai fazer com que você viva uma vida feliz. Não é controlar o externo para você se sentir feliz. Tá? Deixa eu ver aqui. Lilian colocou. Lilian, você quer dizer que os desafios punk sempre existirão na vida de todos? Tem gente que tem uma vida maravilhosa. Li, o que acontece é que a vida maravilhosa é o que eu acabei de falar. Você cria quando você para de resistir ao que é, só que não significa, é uma ilusão acreditar que não vai ter contraste para a vida dessa pessoa. A gente tem uma ilusão de olhar para a vida do outro e achar que aquela pessoa, ela chegou no estado último, senão ela teria morrido. Entendeu? Se ela não tem contraste, o contraste é que coloca o eterno na eternidade. Tá? Então, assim, se a pessoa não está vivendo nenhum contraste, amor, não tem porque ela está aqui. Porque a lei do ritmo está lá. Vocês já leram Caibalion? Está lá. Lei do ritmo. O ritmo acontece para todo mundo. Então, como é que essa pessoa não tem o ritmo acontecendo na vida dela? Ela não vai para a polaridade negativa nunca, para desejar o que ela quer diferente. Ela vai. A capacidade que ela tem de mudar para a posição oposta é o que você vê como uma vida maravilhosa. Tá? É isso que eu estava falando. O contraste acontece na minha vida, acontece na vida de todo mundo, do Eckhart Tolle, de todo mundo. A diferença é que a capacidade que você tem de girar, ou seja, de você conseguir voltar para a polaridade oposta. Porque se existir uma pessoa que não tem contraste na vida, essa pessoa não existe. Jesus Cristo, vocês já viram? Dá para perceber quando a gente olha a história dele, né? Então, assim, o contraste acontece para todo mundo, gente, a lei universal. Vocês querem uma parte da informação, só que vocês querem negligenciar a outra, como eu falo o tempo inteiro. Se vocês pedem a minha opinião, é para falar do que eu acredito. Se vocês não gostam do que eu falo, vocês têm que buscar uma pessoa que fale com o que parece que vocês gostam. Porque eu falo sobre o que eu acredito, sobre o que eu vivo, tá? Então, assim, eu não posso falar o que agrada a vocês, o que vocês querem ouvir, tá bom? Então, assim, a gente vê as pessoas vivendo uma vida maravilhosa, as pessoas parecem estar sempre felizes, porque ela tem a capacidade de lidar com o que está acontecendo na vida dela. O contraste, oposto, lei da polaridade, tem dois polos. O contraste, a lei do ritmo, vai fazer com que você vá para a polaridade oposta. A sua habilidade de voltar é que vai fazer com que você se sinta bem. A sua habilidade de não deixar que o que está acontecendo dite como você se sente. Essa que é a habilidade de um co-criador. Não é que as coisas lá... Esther Hicks, vamos lá. O marido dela, em 2011, ele faleceu. Foi um contraste para a vida dela? Foi. Vocês entenderam? Então, assim, não acontece mais nada na vida dela. Ela bateu o carro uma vez. Foi um contraste para a vida dela? Foi. Você entendeu? Ela estava no estacionamento do supermercado e bateu. Não acontece mais nada. Ela é uma pessoa que vive uma vida maravilhosa? Sim. Mas é porque não está acontecendo nada. Ela está lá simplesmente flutuando na vida. Senão ela já não estava aqui, gente. Tem que entender o que é. Não adianta resistir ao que é e querer fazer que a vida seja melhor. Entendeu? E eu, como eu falo o tempo inteiro aqui, eu vou falar do que eu acredito. Se vocês não gostam de ouvir o que eu acredito, então vocês precisam encontrar outra pessoa para falar com que vocês, que combine com o que vocês querem ouvir. Porque eu não vou falar, não, para as pessoas gostarem de mim. Né? Eu prefiro que vocês gostem como eu sou. E não porque eu falo uma coisa bonitinha para vocês ficarem felizes. Tá? Porque aí eu não estou ensinando para ninguém, eu estou enganando. E não é o meu objetivo aqui. Tá? Deixa eu ver aqui.
Isso, o caderno da permissão é o que eu utilizo todo dia na minha vida, tá? É o que eu utilizo realmente, é que muitas pessoas utilizam e conseguem realmente fazer isso. Como eu falei, você precisa pegar e fazer o que eu estou falando, da forma que eu estou falando, você tem o poder de criar a sua própria realidade e escolher a forma que você quer fazer, entendeu? Eu disponibilizo para ajudar as pessoas que não conseguem fazer isso por conta própria. Mas quem está aqui, eu quero testar, eu entendi o que ela falou, posso testar por conta própria? É claro que pode. Todo mundo tem esse livre-arbítrio, todo mundo tem esse poder. Eu não fui especial e nem melhor que ninguém para poder fazer isso. Simplesmente, quando o momento que eu cheguei, que eu não estava aguentando mais, eu vou procurar uma coisa que eu possa fazer com que eu me sinta bem, funcionou para mim e eu quis compartilhar com outras pessoas. Mas vocês também têm a mesma capacidade, são tão co-criadores quanto eu, para fazer isso por vocês, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu quero pegar o caminho que a Aline já testou, eu confio, eu vou tentar, sim. Mas, assim, vocês também podem fazer. É isso que eu quero dizer, tá? Lilian, eu sempre pensei que se já temos uma prova grande, haveria uma forma de poupar o resto. Acho que sou eu que tenho dificuldade para entender. Li, faz parte a gente não conseguir entender. O que eu estou falando aqui demorou um pouquinho para entender, só que eu estou passando para vocês justamente para que vocês não fiquem fazendo a mesma coisa que eu, se opondo ao que é, entendeu? Essa ideia, a gente não veio para ser provado, você entendeu? Na realidade, é a vida acontecendo, a gente não tem controle sobre tudo. Por exemplo, a saúde do seu filho. Você não tem controle sobre isso. Aí a gente acha que Deus está provando a gente. Não é. A vida vai ter coisas que eu não tenho controle. Uma tempestade, por exemplo. Gente, já reparou que tem pessoas que se opõem aos próprios fluxos da natureza? Né? Ela se opõe a uma tempestade. Porque não deveria estar acontecendo isso. E vai fazer o quê? Né? A gente quer controlar o outro, ou o que está acontecendo à nossa volta, para se sentir bem. Você entendeu? O que eu quero passar para vocês aqui, justamente, é o que eu já vivi que não funcionou para mim. Que é me opor ao que é. Né? Porque é um rio. Eu dou o exemplo do rio porque é fácil. Algum ser humano em sã consciência vai tentar, tem uma cachoeira indo lá na velocidade máxima, indo para essa direção. Tem algum ser humano em sã consciência que vai tentar nadar na posição oposta do rio? Só se a pessoa for maluca, gente. É isso que eu quero dizer, só se a pessoa for doida, porque ela sabe que a força da correnteza é maior que ela. Eu coloquei aqui há um tempo atrás, até umas 4 semanas, eu acho, o filme Destemida, né? Falando sobre esse filme. A menina tinha um veleiro, um barquinho minúsculo, e ela estava num lugar que ia ter uma tempestade enorme. A única forma dela conseguir chegar onde ela queria, que é completar a volta ao mundo, a menina de 16 anos, ela entendeu que não dá para ser o corpo, entendeu? Ao fluxo. É isso que eu quero dizer. As pessoas falavam que ela tinha que fazer isso, que ela tinha que fazer aquilo. Ela falou, eu vou passar pela tempestade. Qual o jeito de passar pela tempestade? Simplesmente aceitando a tempestade. Ela não tentou lutar, gente. O barco afundou, o barco voltou e ela chegou no objetivo dela. Porque se opor à força do mar, alguém é louco de fazer isso? O fluxo da vida, as leis universais são iguais. Se a gente se opõe, o sofrimento, a resistência é se opor ao que é. Permitir é não se opor ao que é encontrar um modo de me sentir bem, mesmo com o que está acontecendo. Vocês entenderam? E aí eu fui estruturando isso para me sentir bem, mesmo quando as coisas estão acontecendo. Eu não sou de Marte, então, assim, fico feliz que vocês tenham entendido isso. Entendeu? O fato de vocês me verem sorrindo não é porque eu aprendi a lidar com as coisas que estavam acontecendo. É isso que eu quero dizer para vocês. Entendeu? Eu aprendi a lidar com as coisas que estavam acontecendo. Teve um dia que eu lembro que eu fiz live para vocês aqui há um tempo atrás. Estava acontecendo uma situação na minha casa. Mas eu vou deixar que isso dite como eu me sinta? Eu não vivo, porque sempre vão ter coisas acontecendo. Quando eu mudei da casa que eu estava para o que eu queria, eu não vou ficar contando aqui, se vocês quiserem acreditar, acredito, mas eu não vou ficar dando detalhe, nem tão pouco ativando uma vibração que eu não quero na minha vida para isso. Mas não foi o mês mais legal da minha vida. É isso que eu quero dizer. Ou seja, que estava... Não, pelo contrário, aconteceram coisas que eu nunca tinha vivido. Só que a minha capacidade de lidar com aquilo, de não permitir que aquilo ditasse minha vibração, permitiu com que eu conseguisse mudar. Entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. Deve ter algum vídeo aqui que eu já cheguei a explicar em detalhes, mas assim, hoje eu não vou fazer isso. Então é isso, entendeu? Não é não, agora a montanha-russa tem que parar para que eu me sinta bem. A montanha-russa vai continuar girando, é a vida. A gente tem que entender como a vida funciona e é uma aceitação que às vezes é um pouco dura da gente aceitar. Não quero aceitar, só que a oposição, o apego, né, que não quero aceitar, a rejeição faz com que você resista ao que é. O exemplo que eu dou da mãe na festa de aniversário. A criança vai lá,
e a mãe quer ir embora, já acabou a festa, a criança quer ficar. Quem que tem mais força? Vocês já sabem, né? A mãe. A criança se pega na perna da mesa. Não vou daqui, não sai daqui, ninguém me tira. A mãe tira, mas a criança vai sair de lá toda estrupiada, não é assim? Quem nunca viu essa cena maravilhosa? Ou no corredor do supermercado, a criança se arrasta, né? A mãe arrasta o menino pelo braço, ele fica lá, ele está resistindo. Qual é a força maior da mãe? Resolveu para ele resistir, ele saiu de qualquer jeito. A diferença é que ele saiu todo machucado. Essa que é a diferença, né? Estrutura corporal dolorida, entendeu? Porque ele está resistindo a uma força muito maior que ele. Então, é a gente não resistir, permitir e resistir. Qual o oposto de permitir e resistir? Entendeu? E essa resistência ao que faz com que a gente sofra. Permitir é encontrar um bem-estar, um pensamento que faça a gente sentir melhor, mesmo quando as coisas estão acontecendo na nossa vida. Porque se fosse assim, só quem tivesse nascido na Disneylândia poderia viver feliz. Já pensou? Quem não nasceu na Disneylândia, ninguém nasceu na Disneylândia, né? Eu quero dizer, ali não é uma casa, ali é um parque, entendeu? Não teria como. Como que eu sairia de lá dos Cafundó do Judas da Bahia para poder sair se eu tivesse, não, aqui não tá bom, eu nasci nessa situação, nunca mais eu vou mudar. Não tem como, gente. Seria injusto, né? E a vida é justa, entendeu? Todos nós temos o mesmo poder de melhorar aquilo que a gente vive. Só que o nosso poder tá nisso, tá? Permitir, parar de resistir ao que encontrar uma forma de se sentir bem, apesar do que está acontecendo. Porque se você precisar usar o botão do clique lá para você resolver as coisas, não rola. Tá bom? Débora disse que aprendeu finalmente. Que bom, fico muito feliz de você ter aprendido, Débora. Então, gente, concluindo hoje, muito legal o nosso bate-papo aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas é claro, eu entendo também que para muita gente o que eu estou falando aqui é novo. A gente vê muitas coisas sobre atração, só que é assim, você vai lá, você controla, você faz. É uma cocriação. Para que essa cocriação aconteça de forma leve, para você viver um dia a dia agradável, né? E você manifestar o que você deseja, você precisa fazer isso, tá? Então, assim, não vai ser a primeira vez, provavelmente, que vocês vão entender. Praticar isso no seu dia a dia vai fazer com que te ajude, tá? Até porque quando a gente melhora um pouco a nossa vibração, a gente consegue receber informações diferentes, entendeu? Quando eu comecei, por exemplo, a estudar tudo isso, o fato de eu me opor muito, eu não conseguia entender muitas vezes. Então, foi melhorando a minha vibração, mantendo o ponto de atração. É uma coisa, tudo depende, para você, só para fechar com chave de ouro, tudo que você vive é uma resposta ao seu ponto de atração. Então, cuidar do seu ponto de atração é a coisa mais importante, tá? Isso é a coisa mais importante. E, como eu falei aqui, os 3 As é o que eu utilizo hoje na minha vida, tá? Então é isso. Uma boa manhã para vocês, um bom fim de semana para vocês. Gostei bastante do bate-papo. E também há muito tempo que eu vejo você aqui no canal. Fiquei feliz de falar com você, né? E com todo mundo aqui também, gente. Eu falo assim, eu lembro do nome de vocês, viu? É muito interessante, vocês acham que não, mas eu lembro. Comentário muitas vezes, adoro. Então, assim, muito feliz. Um bom dia para vocês, uma boa manhã para vocês, um bom fim de semana. Façam isso. Vejam como vocês podem fazer para não deixar que o que está acontecendo dite como vocês se sentem. Vocês vão perceber uma mudança muito rápida, tá? Muito, 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 muito rápida na vibração de vocês e na vida de vocês, nas circunstâncias que vocês vivem no dia a dia. O dia a dia muda com muito mais facilidade, tá bom? Então é isso, e a gente se vê numa próxima live aqui. Quem não tá lá no grupo, fica lá de olho no grupo, entra no grupo do Telegram, porque lá eu aviso, se eu vou entrar na live, às vezes dá 5 minutos, eu quero fazer uma live aqui para vocês, eu aviso e já entro. Então, assim, quem não tá no grupo, entrem para vocês receberem as notificações. Deixa eu pegar o link aqui, vou colocar aqui embaixo. Ó. Vou fazer mais live durante essa semana, tá acabando, né? Eu tô falando dessa semana. Mas essa semana está acabando, estamos na sexta-feira, mas a semana que vem tem mais live aqui no canal. E provavelmente vou fazer mais mentoria aqui. Gostei bastante, tá? Fazer ao vivo. Foi bem legal. Fiquem de olho lá no grupo do Telegram. Deixa eu mandar aqui. Tá aqui, ó, o link do Telegram. Quem não tá lá, entra, porque assim você é avisado quando tem live, recebe uns áudios meus também.
E a gente se fala por aí, gente. Tchau, tchau. Uma boa semana para todo mundo. Um bom fim de semana para todo mundo, na realidade. Façam um fim de semana ser bom. Não deixem que as coisas que estão acontecendo definam como vai ser. Vocês criam um fim de semana bom para cada um de vocês.